Sabia que nem sempre o jejum é necessário para quem precisa fazer exames de sangue? Consultamos um especialista para tirar as dúvidas sobre o que pode e o que não pode na hora de se preparar para realizar a coleta sanguínea. Confira na reportagem. Você se alimentou ou acabou tomando água e desistiu de ir até o laboratório coletar sangue? Pois saiba que são pouquíssimos os exames onde o jejum é recomendado. Por muito tempo, a prática foi a norma padrão em laboratórios e clínicas, mas com a evolução da medicina diagnóstica, descobriu-se que a exigência varia de acordo com o tipo de teste a ser realizado e as condições específicas de cada paciente. Testes de coagulação não necessitam jejum e grande parte dos testes de bioquímica também não tem essa necessidade, tá? Se eu te falar, por exemplo, do colesterol, o colesterol é um exame que, em tese, não necessita jejum. Geralmente ele é colhido com jejum em função dos triglicerídeos. Esse sim é um teste que ele altera a concentração no sangue de acordo com a tua alimentação, né? Então, o que rege a necessidade de jejum ou não é aquela condição de que o alimento ele pode ser absorvido, ele vai alterar aquela concentração sanguínea daquele teste ou não, né? Dois testes, basicamente, hoje são aqueles que envolvem essa questão dessa alteração. A glicose e o triglicerídeos. Então, varia muito da estratégia do médico e é claro, isso a gente está falando a grosso modo, Eduardo. Se a gente for trazer isso para a questão da necessidade do médico, essa sempre é imperiosa, né? Se o médico define que quer uma determinação em jejum, a gente opera dentro dessa linha de acordo com a solicitação do clínico. Os valores de referência dos exames de sangue são estabelecidos com base em pessoas em jejum. Por isso, em alguns casos, o consumo de alimentos antes da coleta pode alterar temporariamente a composição sanguínea, prejudicando a precisão dos resultados. Compreender quando o jejum é de fato recomendado para exames de sangue é essencial para garantir resultados precisos e diagnósticos corretos. As orientações médicas devem sempre ser seguidas e consultar o laboratório antecipadamente, antes do procedimento, pode auxiliar no caso de dúvidas. Para alguns exames podem influenciar dentro da lógica e da estratégia do médico, tá? Então, mas são pouquíssimos, tá? Quando a gente fala dentro desse cenário, a gente está falando do intervalo de 4.000 exames, mais ou menos, a gente conta em dezenas aí os exames, talvez não dê uma mão aí, que quem haja necessidade realmente de jejum, tá? Glicose e triglicerídeos seriam aqueles que sofreriam um impacto maior. Agora, a gente sempre recomenda, se o cliente chega num laboratório e ele há uma recomendação médica para fazer o procedimento dentro de determinadas condições, e ele não chega dentro dessas condições, a gente orienta o cliente a cuidar dessa parte de pré-análise, que é fundamental, né, para que a gente entregue um laudo que seja coerente àquilo que é a expectativa do médico no final, né? Se nessa situação, mesmo assim, o cliente indica um interesse em seguir com a coleta, estando em desacordo com as condições, a gente pode efetuar a coleta, mas geralmente é colocado no laudo uma sinalização para o médico para que ele entenda que aquilo não foi coletado dentro daquelas condições de pré-análise que foram solicitadas por ele. O hemograma, um dos testes mais comuns no check-up médico, não necessita de jejum, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas do que fazer antes do procedimento. E é bom a gente saber, uma vez eu fui fazer e tomei água, então é bom a gente saber a especificação do exame para que isso fique bem claro, né? Conforme a orientação do médico, né? Se for através de uma consulta médica aí, conforme a orientação dele. O jejum, conforme o tipo de exame, né? O que a gente segue essa orientação. O dia que eu vou fazer exame de sangue é totalmente jejum mesmo. Não posso tomar remédio, não posso tomar café, não posso tomar chimarrão, não posso tomar água, não posso tomar nada. Água pode tomar à vontade, mas é água, né? Não é café, não é suco, né? A água é tranquilo, tá? Lembrar que o suco, o café adoçado, isso pode, ou mesmo café sem o adoçante, ele pode interferir em algumas análises, né? Tá? Mas a água é tranquilo. A evolução da tecnologia permitiu que, além da rapidez nos diagnósticos, os centros de análises façam um número de exames maior por dia. Além, claro, de mais precisão dos resultados, diferente de décadas passadas, quando muitas vezes era necessário repetir o procedimento. Hoje a gente ganha em escala para a produção,
né, consegue trabalhar a questão, inclusive, de um custo que seja um pouco mais viável para a operação e entrega um resultado com mais qualidade, com mais assertividade, né? Então, hoje, todo o processo ele é regido por equipamentos que conversam com o nosso sistema analítico. Então, a partir do momento do cadastro, isso é emitido as etiquetas de código de barra que vão do início ao final do processo. Essas etiquetas, quando colocadas no equipamento, já identificam os testes que devem ser feitos, né? E aí começa o processamento das amostras, o resultado, uma vez liberado, ele cai direto no sistema para ser aprovado, e isso mitiga, inclusive, a questão do risco de troca de amostra, de qualquer de outros interferentes que no passado existiam, no passado, quando eu falei 30, 40 anos atrás, podiam existir pela falta dessa tecnologia e que hoje é um ambiente muito bem controlado, né?